A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, hoje dia 14 de março de 2024, quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Vocês também podem digitar no YouTube, o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando mais uma vez, você jovem e até 18 anos, venha para cá estudar conosco a arte de aprender todas as sextas, de 20 às 21 horas. Nosso bazar essa semana encontra-se fechado para novas modificações e melhorias. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Adilson, vamos estudar devedores. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Pobreza e riqueza. O pobre de humildade e de espírito de serviço, é o irmão dileto do rico, rico de avareza e indiferença. O pobre, rico de resignação e de atividade no bem, é o companheiro ideal do rico, rico de bondade e entendimento. Pobreza e riqueza são portas abertas à glorificação espiritual. Na pobreza é mais fácil aprender e servir. Na riqueza, a ciência de dar exibe agradável acesso. Não vale a pobreza sem a conformação, e ruinosa é a riqueza insensata. Todos os homens, na intimidade de si mesmos, são defrontados por desafios da carência e da fortuna que os convocam ao serviço de sublimação. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz diante das leis divinas, é, de todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Meus amados irmãos, estamos de volta falando sobre os devedores. Eu, Paulo de Tarso, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Filemão, capítulo 1, versículo 19. Já nesse trecho da carta de Paulo, ele afirma que pagaria todo débito que Onésimo tinha com Filemão. Olha só a importância de Paulo de Tarso na vida de muitos, e até mesmo na atual, ou seja, nas nossas vidas, as suas informações belíssimas, instrutivas, não?
Filemão tinha como escravo Onésimo, e eles tiveram problemas ao ponto de Onésimo ser preso. Agora vem Paulo de Tarso, assumindo inclusive a dívida de Onésimo para com o patrão, pagando do próprio bolso, para que eles se tornassem amigos. Certamente relativo ao roubo, o que pouparia ao fundador da igreja de Colossos em falar publicamente na carta sobre a qual dívida ele tinha. A meu ver, a dívida era a própria vida dele e de toda a família, pois através da revelação do Evangelho, renasceram para uma nova existência. Certamente eram espíritos adversários do ontem, mas que renasceram naquele mesmo contexto exatamente para se aproximarem. Imaginem o ser humano, em geral, não perdoa conforme recomendação de Jesus, 70 vezes 7 vezes, registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22, sem limites, e não consegue perceber que Deus, nosso Pai, perdoa-nos o tempo todo, mesmo sabendo do nosso passado, das nossas sombras interiores e de tantas iniquidades já praticadas. Nem por isso nos expõe, tampouco deixa de crer em nossa redenção. Paulo jazia o mesmo com Filemão, não o expôs porque salvou a vida dele e ainda demonstrou que acreditava em seus trabalhos juntos aos colossenses, reforçando uma vez mais no acolhimento de que daria a seu ex-escravo Onésimo. Então Paulo de Tarso faz esse intercâmbio, entre um e outro, diálogo, de reaproximação, de perdão. Aí vem o autor. Me recordo ainda, em minha pré-adolescência, uma visita fraterna que pude fazer ao lado de meu pai. Naquela ocasião, como era de costume, ele foi levar uma cesta básica a uma família necessitada de mantimentos. Além do alimento, papai sempre entrava e fazia ir acompanhá-lo. Aceitava um cafezinho e não podia deixar de ter com os prediletos dele aquele dedinho de prosa costumeira nas famílias mineiras. Eu já fiz esse tipo de trabalho, é um trabalho magnânimo, honroso, quando você leva um alimento para um irmão, um alimento ainda que seja no aspecto material, mas tendo a oportunidade de um pequeno diálogo, fala dele, fala com ele das claridades do Evangelho, óbvio, sem impor a sua doutrina, mas falando do amor de Jesus. O que me impressionava era o olhar de esperança e alegria que exalava das criancinhas que abraçavam meu pai, como se fizesse a um grande benfeitor. Sim, essas crianças, obviamente, elas sentem gratas, quando alguém se propõe a auxiliar a sua família. Então as crianças, mesmo em tenra idade, sabem das dificuldades, começam a sentir as dificuldades dos pais. E quando encontram alguém que sempre leva algo de bom, obviamente que eles se abraçam, pensando assim, chegou o meu benfeitor. Dos olhos maternos transparecia-lhes o sentimento de alívio e alegria, pois sabia que naqueles próximos dias o necessário não vos faltaria. Do meu pai os olhos exalavam a mesma alegria e esperança em estar ali compartilhando aquele momento de família, espiritual e também carnal. Aquela mãe solteira narrava que as crianças perguntavam todos os dias que se faltava muito para o André ir. Outra observação, apesar de necessitados do alimento material e da gratidão em recebê-los, eles queriam mesmo era a atenção de uma conversa, também de um acolhimento. A partir de então, sempre ficamos habituados a esse tipo de ação, pois assim fomos educados, carregando a certeza de que não fazíamos mais do que a nossa obrigação enquanto cristãos. Isso é uma consciência que o cristão tem que adquirir desde cedo, porque é um compromisso com a vida, Sem que achássemos que nós éramos os caridosos. Aprendemos, portanto, que estávamos ali, pois éramos nós os verdadeiros necessitados. Se não estivéssemos ali, Deus colocaria outro intermediário para levar aquele socorro material. Nossa escolha era o bem em favor dessas famílias, consequentemente conhecíamos parcelas da felicidade. Ponto interessante aqui tocado é que a caridade vai muito além das coisas materiais, Quando Jesus, caridade completa como o BIP, que é benevolência para com todos e indulgência para imperfeições alheias, perdão das ofensas, que é o famoso BIP.
A caridade em si, mesmo que ela seja no aspecto material, é de quem faz e de quem doa. Muitas vezes nós, no movimento espírita, redistribuímos, ou seja, pegamos do armazém abarrotado, confeccionamos as cestas básicas e levamos para necessitados. Aí eu pergunto, que caridade estou fazendo? Nenhuma. Só estou locomovendo, apenas isso. Não tirei um centavo do meu próprio bolso, né? Caridade fez quem doou. E muitos se sentem lisonjeados por essas atividades sociais. Temos que ter consciência disso. Não deixar, o orgulho, a vaidade, sobrepor os valores morais. Nós estamos fazendo muito mais caridade para nós, de ouvi-los, de aprender com eles, do que, de fato, nós para com eles. Temos que tomar muito cuidado com relação a isso para não entrar num processo obsessivo de fascinação. Em uma dessas peregrinações ao lado do meu progenitor, adentramos a um lar tão bom ou até melhor estruturado que o nosso. Uma televisão nova, boa geladeira, sofá confortável e alguns outros detalhes que me chamaram a atenção. Em verdade, comecei a ficar incomodado, me lembrando de que em nossa casa as coisas já não estavam tão fáceis. E papai tinha gastado uma quantia considerável com a feira daquela família, que aparentemente estava melhor que a nossa. Portanto, não deveria ser caridade. Ao contrário, estávamos deixando aqueles irmãos mal acostumados e preguiçosos ante as doações, enquanto eles poderiam estar trabalhando. Ao final da visita, eu questionei meu pai quanto à condição deles, contudo que a casa estava equipada, no que ele, sempre muito coerente, respondeu: meu filho, até as pessoas que têm televisão, carro, computador e etc., estão sujeitos a passar por momentos difíceis. Naquele lar, o esposo foi sempre o sustentáculo da família, está desempregado. A mulher, que ajudava fazendo alguns quitutes para vender, está com câncer e impossibilitada de trabalhar. As crianças são pequenas, gastam muito com medicamento e já perderam até a casa que era própria por dívida no banco. Vamos orar muito por eles e pedir a Jesus para dar-lhes paciência e resignação. Enquanto pudermos, vamos permanecer os ajudando também materialmente. Ainda sem compreender bem aquela situação, insisti: mas pai, a situação lá em casa está tão difícil, não acho justo. Eles podem vender os móveis. No que meu pai pacientemente me falou com firmeza e outra vez me ensinou valores de vida eterna. Filho, ser caridoso quando temos de sobra é muito fácil. Dividir o necessário é o segredo para estarmos perto de Jesus. Hoje, agradeço a Deus por ter tido os pais que pude ter. Lembrando que esse testemunho é de Rafael Lavarini, autor do livro que nós estamos estudando, Os Prisioneiros do Cristo. Não há educação melhor que o exemplo familiar. Algum tempo depois deste último fato narrado, nossa situação foi ficando cada vez pior. Papai também adoeceu gravemente e às vezes com R$10, que eram moedas que juntávamos de um troco e outro. Ele e mamãe precisavam fazer a mágica para colocar o alimento no dia a dia da mesa, para nós 5. Lembro-me de uma manhã em que o olhar de papai transpareceu desespero, pois em nossa despensa havia acabado tudo e também não sabíamos a quem recorrer, pois no último mês minha avó paterna, que sempre nos socorria, já havia ajudado muito. Foi então que alguns minutos depois, sem que pedíssemos, chegou minha outra vovozinha materna, a senhora Edna Maria, a qual nos deixou há alguns anos. Detalhe, vovó Edna sempre passou por muitas dificuldades, criou os 5 filhos sozinha em uma época muito difícil como cabeleireira. Aquele momento também era de provações para ela, com um câncer que a fez desencarnar pouco tempo depois e vivendo com o mínimo necessário, apareceu em nossa casa com uma cesta básica. Sim, em nosso lar, que tinha televisão, computador, sofá confortável, etc., impossível não emocionar e perceber a importância de tais ações.
dos olhos dos meus pais o mesmo brilho que eu via nos olhares de tantos beneficiados deles. Agora sim, eu havia compreendido a lição. Alguns dias depois do desencarne de papai, pegando o celular dele, detalhe, ele passou os últimos 2 anos de vida muito debilitado, mal saindo de casa e sem quase toda a visão. Descobrimos alguns grupos de WhatsApp, os quais eram formados por pessoas que ajudavam outras pessoas com donativos, e assim ele o fez a vida toda no anonimato. Papai, além de nos levar discretamente às tarefas assistenciais, continuava fazendo trabalhos outros, sem mesmo que a esposa ou o filho soubessem. Há um movimento paralelo ao que de fato é espiritismo, que levanta a bandeira de que não se deve prestar assistência com alimentos aos infortunados de sorte, que precisam de evangelho. A esses, narra uma pequena história de Chico Xavier, quando este foi questionado por um espírita, discursando à maneira do falso moralista. Chico, você não acha que deve ensinar toda essa gente a pescar? Ficar dando peixe para elas não adianta. No que Chico respondeu com firmeza, demonstrando a todos nós que barriga vazia não houve evangelho, mas que, após suprir as primeiras necessidades do corpo, o ser está apto a receber as mensagens eternas do Cristo. Como ensinar a pescar os que não têm forças para segurar a vara? Não nos esqueçamos, porém, que somos todos devedores da misericórdia divina. Portanto, não fazemos mais que a obrigação em servir nossos irmãos caídos no caminho. Amanhã nós poderemos estar também necessitando de uma mão a nos levantar ou um pão a nos sustentar. Devemos questionar menos e ajudar mais. Se ficarmos com os detalhes no que se refere à assistência social, nunca estaremos com Jesus, mas sim com os nossos falsos julgamentos. Como Paulo de Tarso afirma a Filemon neste trecho da carta: não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Antes, pois, de apontar ou ser juiz de causa alheia, observe suas más tendências, lembre-se dos vossos erros, não para amargurar-se em vitimações, mas como um grande aviso convite que tem por objetivo lhe mostrar o quanto Deus tem sido misericordioso com suas falhas. Dom Helder Câmara deixou um grande legado, em especial pelo que fez. Registro abaixo uma de suas frases que foram imortalizadas, pois tal afirmativa representa meu papai, o qual tanto amo, assim como esse trecho da carta de Paulo a Filemon, que nos recomenda a indulgência diante dos necessitados e a perseverança da tarefa, diante da tarefa assumida. Feliz de quem atravessa a vida inteira tendo 1000 razões para viver. O que tem nos movido? Críticas, julgamentos e calúnias? Ou a caridade desinteressada, que sabe valorizar e se emocionar com o olhar dos nossos irmãos do caminho? Obediência e caridade. Sim, irmão, eu me regozijarei diante de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Filemon, capítulo 1, versículos 20 e 21. Obediência e caridade. Após todas as recomendações relativas a Onésimo, Paulo de Tarso afirma que se alegrará no fundo de sua alma com a postura acolhedora de Filemon. Mais uma vez, o apóstolo dos gentios trabalha o reforço positivo na carta, tendo em suas palavras como certo o perdão do fundador da igreja de Colossos. Além disso, Paulo afirma que confiança na obediência de seu amigo, ser compromissado com as verdades do Pai, não é tarefa fácil. E o que é ser obediente se não estar submetido à vontade do Senhor da vida, ainda que os desígnios machuquem seu ego? Esforce diuturnamente para vencer a ti mesmo. Por isso, o ex-discípulo de Gamaliel afirma: farás mais do que digo. Não há dúvidas de que o melhor professor é o que vivenciou a lição verbalizada. Francisco de Assis afirmou aos que buscam transformar-se em Jesus Cristo: onde estiveres, pregue o Evangelho, se necessário usando palavras.
Aquele, portanto, era o grande momento da vida de Filemon e Onésimo. Pelo exemplo, demonstrariam a toda a comunidade o coroamento da caridade por meio do perdão. Partindo desse princípio e observando todas as atitudes do Cristo que antecederam a sintonia divina de seus lábios nas bem-aventuranças, percebe-se que seu exemplo fez suas palavras se elevarem à altura do Criador, pois, antes mesmo de verbalizar a síntese das virtudes do alto, Mateus registra no início do 5º capítulo, item 1 do teu evangelho, que ele, vendo a multidão, observou não somente os que ali se aglomeravam para aprender com as suas inesquecíveis pregações, mas enxergou todas as ovelhas que estavam na terra e que estariam na posteridade. Enxergando assim nossas fraquezas, sombras, teve compaixão e, com infinita misericórdia, com seu olhar bondoso, ascende ao Monte das Oliveiras. Atrás do olhar de cada detento existe uma história, uma família física e espiritual e, o mais importante, a centelha divina habitando o íntimo desses irmãos, esperando um regador de sonhos acreditar em sua transformação e o auxiliar nesse momento difícil de sua jornada de evolução. Como foi lembrar os olhos dos vossos familiares? Quantos há que se surpreendem ao descobrir o envolvimento dos filhos nas drogas, no crime, na desesperança e até no suicídio? Muitas vezes é a falta de tempo para observar os detalhes de olhares de crianças e jovens clamando por socorro espiritual. Quando Paulo escreve ao seu filho do Espírito, Timóteo, primeira carta no capítulo 5, item 8, nos afirma: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Seja, portanto, um legítimo imitador de Jesus Cristo, a começar por vossos lares, nos gestos mais simples, como realizado pelo Messias, antecedendo-se a bem-aventuranças. O olhar. Já no item 2 do capítulo 5, Mateus continua: subiu a um monte. Esse segundo verbo, subir, não representa apenas um lugar geográfico alcançado pelo Mestre, mas um estado de espírito. Após enxergar nossas necessidades espirituais por meio do olhar, Jesus se eleva a tal ponto que entra em conexão mediúnica com o Pai Celestial da maneira mais pura. Sim, a ligação do Cristo era direta com o Criador, ao qual ele sabia ser obediente, para então ser verdadeiramente caridoso com a humanidade inteira. Muito bem, Adilson, também muito bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto, que é obediência e caridade. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O homem velho. O apóstolo Paulo de Tarso, dirigindo-se aos irmãos da comunidade de Éfeso, escreveu acerca da necessidade de nos despirmos do homem velho e nos revestirmos do homem novo. O que seria esse homem velho, supostamente presente em todos nós e do qual devemos nos despir? E onde estaria essa vestimenta do homem novo que devemos envergar? Como seria esse homem novo? Seria o homem de um novo tempo? As vestes seriam as suas qualidades morais e valores éticos? Em verdade, o homem velho está em cada um de nós que ainda trazemos impressas na intimidade as matrizes dos erros e experiências infelizes de vivências passadas. Equívocos que se expressam na presente vida através de condutas em desacordo com as leis de Deus. Nosso comportamento egoísta e orgulhoso, buscando apenas a satisfação dos nossos sentidos, sem nos preocuparmos com nossos semelhantes, com o planeta em que vivemos, com a natureza em sua expressão mais ampla, reflete bem esse homem velho que somos. Um ser semelhante a uma criança, jogada para cá e para lá, pelas ilusões do mundo, pela astúcia e esperteza de irmãos menos felizes, que induzem ao erro, no qual nos comprazemos.
Por acalentarmos esse homem velho, caminhamos pela estrada larga que leva à perdição, sem compromisso com nossa transformação moral, distanciando-nos da porta estreita que conduz à perfeição. Um ser do mundo, vivendo para o mundo, guiado mais pelos instintos do que por ideais superiores. O homem novo, por sua vez, é totalmente diferente. Preocupa-se com os outros mais do que consigo mesmo. Emprega todos os esforços ao seu alcance para se melhorar. Então, como proceder para nos despirmos desse homem velho e vestir o homem novo? O primeiro ponto é que não conseguiremos, por melhor vontade que tenhamos, realizar esse processo de uma maneira brusca. Herdeiros de nós mesmos, carregamos milênios de experiências pouco felizes que devemos gradativamente transformar. Uma imagem desse processo é de um copo com água suja, no qual, gradualmente, vamos despejando água limpa até que clareie ao ponto de não mais haver nele sujeira alguma. É dessa forma que devemos assimilar e cultivar em nossa alma sentimentos que traduzam a máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, transformando esse sentimento em ações concretas. Não nos bastarão palavras bonitas, discursos cheios de beleza e vazios de atitudes. Nada que nos assemelhe aos sepulcros brancos por fora e cheios de imundície por dentro. Semelhante à natureza, em que tudo está em movimento e se altera, se modifica, deve ser a nossa vida. Uma caminhada para o melhor, passo a passo, dia a dia. Isso nos permitirá herdar a terra, conforme ensinou Jesus. Ou seja, merecermos habitar um mundo de regeneração que está sendo construído. Não percamos tempo. Sirvamo-nos da hora que passa e comecemos a abandonar as vestes do homem velho. Vistamo-nos de disposição para o bem. Vestes novas, corte bem talhado, dos que desejamos ombrear com Jesus. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, é sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Então é muito fácil apontar os possíveis defeitos do próximo, mas temos que olhar para o nosso interior e corrigir-nos, porque a maior dificuldade do homem é vencer a si mesmo, é vencer as suas imperfeições morais. Então, não nos preocupemos com o outro, e sim conosco mesmo. Que Deus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Eu te agradeço, Pedrosa, mais uma vez pela oportunidade de participar do programa hoje junto com você. Estaremos juntos novamente em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe.
Uma boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, aos nossos queridos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para